E meus amigos das redes sociais, eu tentei fazer ao vivo, mas infelizmente não deu. O sinal do Wi-Fi está com problema, ou o Wi-Fi ou o Facebook. Mal eu começo a falar, ele está caindo. De modo que a quarta tentativa aí não dá mais para fazer ao vivo. Bom, o meu objetivo é justamente fazer uma reflexão. Sobre o 1º de maio que está se aproximando. Terça-feira é 1º de maio. Eu fiz um esboço mais ou menos da história do surgimento do dia 1º de maio, lá em Chicago, quando teve o primeiro protesto, em que os trabalhadores, pela primeira vez, protestaram contra a jornada de trabalho desumana e também por melhores salários, etc. É interessante lembrar que nesse levante também, as mulheres se levantaram com muito mais força. Até porque elas trabalhavam, até quem sabe, mais do que os homens e ganhavam menos do que os homens. Crianças também eram exploradas. Lá em Chicago teve vítima, teve morte, etc. De modo que 3 anos depois, lá em Paris, teve um grande encontro, tipo assim, uma confederação do surgimento do movimento sindical. E lá eles escolheram oficialmente o 1º de maio como Dia dos Trabalhadores. Que pelo sim, pelo não, os patrões, os grandes grupos econômicos sempre tentaram colocar como Dia do Trabalho, justamente para desmerecer a força que é o trabalhador. O importante aqui é que o Dia do Trabalhador é um dia de reflexão, é um dia de luta, é um dia de conquista. Assim foi em Chicago, assim foi em Paris, assim foi no Brasil. Já com a Tubernades teve o dia do Trabalhador, também no 1º de maio se comemorou também, já em 1905. Durante o período de Getúlio Vargas, no seu último mandato, se criou a CLT, as leis trabalhistas, em 1943 ou 1949, se não me engano. Então, meus amigos, de modo que o 1º de maio ele é muito importante para todos os trabalhadores. Na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, e também antes, em um período mais estável, se comemorava em todo o bloco da União Soviética, em todos os estados socialistas, se comemorava também o 1º de maio. Na Alemanha nazista, eles também comemoravam. E o fascismo, o nazismo, aproveitava o 1º de maio para fazer suas investidas cruel. Um discurso inflamado, com um tom demagógico muito forte e onde não deixava de derramar o ódio, a ira contra os seus ditos inimigos. De modo que ainda hoje, quando se comemora o 1º de maio, todo cuidado é pouco. Sempre há neofascista no meio, tentando tumultuar, tentando agredir. Eles fazem parte de um movimento nefasto e oportunista. Todo cuidado é pouco. Essa manhã mesmo em Curitiba já começou a mostrar as suas ações fascistas. Talvez o próprio prefeito de Curitiba, não muito feliz lá com o acampamento do Lula livre, evidentemente essa presença contínua pode causar desconforto, e quanto mais demora, para alguns talvez começam a protestar, alguns moradores, não se sabe. E ao mesmo tempo, como o candidato Jair Bolsonaro, cada dia que passa, ele está caindo também nas pesquisas e o Lula está crescendo. E ao mesmo tempo, a direita junto com a extrema estão perdidos, que eles não sabem o que fazer, não tem candidato. Então eles ficam com medo de favorecer Jair Bolsonaro. Enquanto isso, Lula preso, tem lá todo esse movimento. Curitiba é a capital da resistência, o acampamento Lula livre está lá, de modo que essa manhã as pessoas que o atacaram saíram gritando palavra de ordem a favor de Jair Bolsonaro. Então é uma investida neofascista, é o fascismo aí contra a força do povo. E ao mesmo tempo com a conivência talvez do prefeito de Curitiba. Então, meus amigos, só para lembrar que o fascismo não é bom. Já falei aqui
da última ditadura fascista que foi em Portugal, com a Revolução dos Cravos em 1974, e agora aqui no Brasil, desde o impeachment da presidente Dilma até um pouco antes, se criou todo esse ódio contra o PT e contra os movimentos populares. Que no fundo o ódio é contra o povo. Hoje eu tive uma conversa com um rapaz que aqui chegou, e ele foi e disse de repente, não, mas Lula é rico. Tudo bem, digamos que Lula é rico. Eu não sou rico. Outros falam, mas Boulos também não é povo. A questão não é ser ou não ser. A questão é o que você age. Qual o projeto que você tem de governo? Qual o projeto que você tem para o Brasil? Você pensa o Brasil ou você é mais um daqueles de extrema direita que pensa em si só e que não aceita a presença do pobre? O próprio prefeito de Curitiba disse que tem nojo de pobre e que uma vez deu carona num pobre, quase que vomitava. Nojo temos nós desses neofascistas, desses extremistas. Então, meus amigos, todo cuidado é pouco. Os protestos vão continuar. 1º de maio está prometendo muito, até porque une duas causas. O maior líder da América Latina, que veio de um movimento operário, que veio do sindicato de São Bernardo do Campo, que se tornou presidente da República por 2 mandatos consecutivos, que conseguiu reeleger os seus sucessores, o seu sucessor foi a Dilma, e ao mesmo tempo que desagradou bastante a elite esta encaminhada pelo PSDB. Tanto é que a Lava Jato, ela é uma armação do começo ao fim, de um candidato, de um juiz que se torna inimigo do réu e que passa a perseguir. Tivemos uma armação aí da questão do duplex. Não sou advogado, não sou jurista, a única coisa que eu sei fazer é contar a história. Espero que conte bem. Então o que acontece? A maioria dos intelectuais da área de direito, os ditos juristas, eles contestam bastante a atuação do juiz Sérgio Moro, que o juiz Sérgio Moro ele é parte do processo. E desta forma a gente está perseguindo. Agora tem uma outra juíza aí, que o nome não quer aparecer, Carolina Lebos. Ela não quer mostrar o rosto, mas que também está cerceando tudo. Não permite que Lula receba visita. Isto é um absurdo. Então, meus amigos, a luta continua. O 1º de maio, no mundo todo, se comemora. E com certeza, o Lula livre vai estar presente em todos os movimentos. Que de antemão, já começou em alguns países essa manifestação de solidariedade ao companheiro Lula. E os trabalhadores precisam saber, precisam ir para a rua. Não se pode permitir que continue esse sistema de exceção aqui no Brasil. Temos que recuperar nossa democracia, Lula livre. A todos um bom final de semana e, se Deus quiser, na terça-feira, o maior protesto que o Brasil já viu a favor dos trabalhadores e a favor do Brasil e da democracia. A todos uma boa noite.